versículo de número 13. É o nosso texto, vamos até o versículo 21. Estamos chegando na metade do livro e nós vamos falar hoje da sexta trombeta. Bom, do capítulo 1 ao capítulo 3, João fala das igrejas. Do 4 ao 7, ele fala dos selos. E do capítulo de número 8 ao capítulo 11, das trombetas. As trombetas do Apocalipse, elas estão relacionadas mais a ações de Deus em relação à sua igreja. E quando terminou a quinta trombeta, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12, o Senhor falou que foi liberado ações demoníacas sobre a terra. Abaddon, eu falei isso na terça-feira passada, o rei do abismo foi liberado, o Senhor liberou esse demônio, e uma corja de demônios muito grandes que saíram com ele para atormentar a igreja também. Nós entendemos nessa visão escatológica que esses acontecimentos aqui que eu vou narrar, eles precedem um pouquinho a volta do Senhor Jesus. Então, essa trombeta aqui, a sexta, o segundo ai, quando termina quando termina a quinta trombeta, aparece a águia dizendo mais 3 ais. Terça-feira passada, na quinta, nós vimos o primeiro ai. Aí agora vai complicar mais um pouco. Por quê? Porque a quinta trombeta é só tormento e a sexta trombeta é morte. E a sétima e última trombeta, que ele só vai falar no capítulo de número 11, porque como ele faz nos selos, ele também vai ter um interlúdio. Quando chega o sexto selo, ele tem um interlúdio. Quando chega a sexta trombeta, ele também tem um interlúdio. Então ele só vai voltar a falar da sétima trombeta no capítulo de número 11. Depois ele vai falar do livrinho no capítulo 10. Depois ele vai falar da medição do santuário, depois das 2 testemunhas, aí depois ele encerra falando sobre a sétima trombeta, que é o terceiro ai e o pior de todos os ais. Então, nessa visão, não melhora, só piora. Todas as vezes que alguém aparece apresentando algo, pior. Então, nós acreditamos nessa visão que esses acontecimentos aqui, eles estão acontecendo na grande tribulação. Se você é pré-tribulacionista, você não está aqui nesse momento. A igreja saiu da terra. Se você é pós-tribulacionista, a igreja está passando tudo isso aqui, mas ela é guardada de todos os flagelos. É isso que está acontecendo nesse ponto. Vou deixar bem claro, são as 2 visões mais aceitas hoje, né? Os prés e os pós. Beleza, muito bem. Então, o que aconteceu? Na quinta trombeta, o Senhor vai permitir o que nós chamamos de liberação do mal. Como assim? Deus vai permitir que os demônios que estão presos no abismo, ele dá ordem ao anjo, vai lá e solta aqueles demônios, o rei do abismo, e vão ser soltos muitos demônios mesmo. E depois, aqui na sexta trombeta, como nós vamos ver hoje, serão soltos mais 4 demônios, que estão enterrados perto ou debaixo do Eufrates, né? Ali perto do rio Eufrates. E é interessante que essa localização geográfica do rio Eufrates fica próximo ao Jardim do Éden, lá do Gênesis, porque o Eufrates está próximo ali do Éden. Eufrates, Tigre, Pison, aqueles rios ali que cortavam, que estavam ali sobre a área geográfica do Jardim do Éden. E o Senhor então vai permitir agora, na quinta trombeta começando, que uma ação demoníaca, que uma ação do mal possa ser liberada de uma forma terrível. Por exemplo, o mal, ele só não é pior, porque Deus, com a sua ação de graça, não permite que os espíritos malignos operem com a sua total liberdade. Então, eles estão presos, é assim que a gente entende a prisão do diabo, né? Eu estava fazendo um estudo sobre a prisão de Satanás, e um dia desse quase eu cambo para entender que Satanás está nesse abismo aqui, mas é só uma teoria, tá? Realmente tem alguns pontos muito fortes em relação a isso, mas nós entendemos que essa prisão do diabo é a limitação do poder das trevas. Só que aqui na quinta trombeta, vamos falar da sexta, tá? Só que aqui na quinta trombeta, essa ação do mal ela é liberada. Então Deus vai permitir, e nós vimos na terça-feira passada, que alguns seres venham atormentar o homem, como João vai descrever como gafanhotos gigantes que picam as pessoas ali, que ferem as pessoas com seus ferrões. E ele vai dizer que esses ferrões, eles duram, o efeito duram 5 meses. O irmão Valmir até perguntou para mim no final do culto passado, pastor Narciso,
O que significa esses 5 meses? Eles são literais ou eles são simbólicos? Como nós entendemos aqui, porque o veneno, o efeito do veneno de um escorpião, ele tem algumas horas de duração. Então, quando João está falando que dura 5 meses, é que serão tormentos constantes, certo? Serão tensões constantes que serão feitas por espíritos demoníacos. É isso que está acontecendo no começo da 5ª trombeta. Preste atenção. Nós vamos observar que após a liberação desse mal, o Senhor Jesus, quando esteve presente aqui na terra, disse o seguinte, que haveria um crescimento muito grande do mal no mundo. E a Bíblia vai mostrar esse crescimento. Em Mateus capítulo de número 24, coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22, no sermão escatológico de Cristo. Versículo 21, ele diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então, preste atenção, nós entendemos que para você entender essa perspectiva teológica, todos os livros da Bíblia, eles falam, você responde para mim, eles falam só para nós, ou eles falam também para os crentes da sua época? Fale, pessoal. Eles falam só para nós ou falam para os crentes da sua época também? E por que o Apocalipse seria diferente? Porque, irmão, olhe para mim aqui. Aí os irmãos preteristas totais ficam meio complicados aqui para ele nesse ponto. Por quê? Porque se o Apocalipse já se cumpriu todo, não tem lógica os crentes do primeiro século, Rafael, receberem um livro que não fala nada para eles. Olha, vocês vão receber um livro, só que esse livro é só para o futuro. Não, nós não entendemos assim. Nós entendemos que todos os acontecimentos do Apocalipse, inclusive, ele é sim um livro futurista. Tem coisas aqui que ainda irão acontecer. Mas nós entendemos também que isso aqui já está acontecendo para todos os crentes de todas as épocas. Por exemplo, os selos já foram abertos, as trombetas já foram tocadas, tudo isso aqui está acontecendo. Nós estamos vivenciando tudo isso aqui. Então não é só um livro futurista, escatológico, não é só profecia por fim, ele é presente também. Tanto que lá no começo do livro, presta atenção para mim, irmão, tanto que lá no começo do livro o Senhor falou para João, escreve as coisas que já aconteceram e as que irão, olha os 2 tempos verbais aí, escreve as coisas que já aconteceram, teu presente, e as que irão acontecer. Então a gente não pode olhar para essas páginas aqui, para esses selos, para essas trombetas, para tudo isso aqui, e dizer assim, isso ainda vai acontecer na grande tribulação. Não, já está acontecendo. Lembre que quando as trombetas começaram a ser tocadas, por exemplo, a primeira trombeta, Deus tocou em todas as partes verdes da terra. A segunda trombeta, o Senhor tocou no mar, nas águas salgadas. A terceira trombeta, o Senhor tocou nas águas doces, toda a água potável do mundo. E a quarta trombeta, ele abalou toda a parte cósmica do céu. Isso tem acontecido em todos os tempos, sim ou não? E a mesma coisa está acontecendo aqui. Só que, quando a 5ª trombeta começa, e é o primeiro ai, o segundo ai, as coisas vão se intensificar de maldade. E quando o Senhor Jesus disse que os dias serão abreviados, é porque nesse momento se levantará o general dos demônios. Pergunte quem? O anticristo. Então nós não acreditamos que o anticristo, eu pelo menos, não acredito que o anticristo foi Nero. Eu não tenho esse tipo de interpretação. Para mim, o homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, ele irá se manifestar. E a visão milenista, da qual faço parte, acredita que todos os homens que foram figuras ou simbolismo de anticristo, eles estavam tipificando, e presta atenção, eu vou usar 2 exemplos de Jesus. Jesus disse que quando as coisas cambassem para terminar, elas estivessem caminhando para terminar para o seu fim, ele deu 2 exemplos. O primeiro exemplo foi os dias de Noé. Ele disse, eles se davam em casamento, e o segundo exemplo foi Sodoma e Gomorra. Então, os dias de Noé, dilúvio, e Sodoma e Gomorra destruído, são simbolismos do fim do mundo. Aquilo ali é o fim do mundo em miniatura. É Deus mostrando como seria. Só que para o final vai piorar. Olha isso. Tanto que o texto está dizendo, que por causa dos escolhidos, esses dias têm que ser abreviados. Por quê? Porque quando o anjo toca a trombeta e esses demônios são liberados, é como se Deus tivesse dito assim, fique à vontade, demônios. Irmão,
Fique à vontade, demônios, e vocês podem agora fazer tudo o que vocês têm vontade. Viu? Porque a ação deles só não é completa, irmão Valmir, porque tem uma ação de Deus não permitindo. Coloca o próximo verso. Olha o que ele diz no verso 21, 24, 21, por favor. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. 22. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, irmão, o que vai acontecer de tão pesado que esses dias precisam ser abreviados? O que vai acontecer? João vai começar a declarar isso aqui. Então, o que acontece? Quando você olha para o dilúvio, você está tendo um simbolismo de fim do mundo universal. Quando você olha para Sodoma e Gomorra, você está vendo um simbolismo de fim de mundo local. Então, João está dizendo, vão acontecer coisas locais e vão acontecer coisas universais. Agora, preste atenção nisso aqui. Isso tudo é uma preparação. Para quê? Preste atenção que quando ele vai falar do selo da besta, ele só vai falar lá no capítulo de número 13. Mas no capítulo de número 7, ele já deixou bem claro que os salvos em Cristo já estão selados com a marca do Cordeiro na sua testa. Então, a visão pós-tribulacionista acredita o seguinte, irmão, olhe para mim para você entender o que eu estou falando. Eles acreditam o seguinte, que as pessoas que já têm esse selo, e você tem, em nome de Jesus, elas não sofrerão os flagelos desses demônios que irão atormentar o planeta Terra e matar. Preste atenção, repito. A quinta trombeta só tem os flagelos para atormentar. Mas na sexta que eu vou falar agora, é morte. Eles vêm para matar mesmo as pessoas. É isso que vai acontecer nessa situação. Então vamos lá. A sexta trombeta, capítulo de número 9, versículo 13 ao versículo de número 21. É uma repetição da quinta. A única diferença é, quinta é tormento e a sexta é morte. É praticamente a mesma coisa que João está falando aqui entre a quinta e sexta trombeta, o primeiro e o segundo ai. Olha só, versículo de número 13 diz, o sexto anjo tocou a trombeta e eu vi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar. Algumas versões trazem 4 chifres ou 4 pontas do altar de ouro, fazendo uma referência ao altar do incenso, que se encontra na presença de Deus. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Irmãos, esse anjo recebe uma ordem para liberar 4 generais demoníacos. 4 generais demoníacos serão liberados. Nós não sabemos a força e a capacidade. São demônios generais à frente de um exército. Presta atenção, pastor, mas isso aí é só 4, dá para Miguel e a galera dele lá. Só que o texto vai dizer no versículo seguinte, que os generais são 4. São quantos? Só que eles têm ao seu dispor 200 milhões de demônios. É o que o texto está falando aqui. Bora ler. Bora. Leia comigo, por favor. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora. Olha que coisa interessante. João está dizendo aqui, hora, dia, mês e ano. Então eles têm uma data estipulada, marcada pelo próprio Deus para começar a atuar. Continua lendo. Para que matasse a terça parte dos homens. A quinta trombeta só tormento. Só que nessa aqui já está gente morrendo. Já tem gente sendo morta por esses demônios. Continua lendo. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. 20 mil vezes 10 mil, 200 milhões de demônios. Então são soltos 4 generais de demônios na grande tribulação, viu? E é bom, essa hora da vontade, como eu disse na terça passada, nessa hora da vontade de ser né? De não estar aqui, viu? É o que o texto está dizendo. E esses 4 generais estarão à frente de 200, a população do Brasil de demônio, 200 milhões de demônios, e agora ele vai começar a descrever esses demônios. Versículo 17, 18 e 19, olha como são. Ele vai dizer, versículo de número 17. Assim nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Porque por meio desses 3 flagelos,
a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então, os demônios têm cabeça de leão, tomado de fogo, cauda de serpente, e da boca deles sai fumaça, enxofre e fogo, e esses flagelos que saem da boca desses demônios matarão a terça parte das pessoas existentes no planeta Terra. É isso que está vendo. Parece roteiro de filme de Hollywood, né? E a gente lendo assim, não é literal, tá? Você não vai ver cavaleiro de fogo. João quer mostrar que o simbolismo disso aqui, o tormento disso aqui, são Primeiro, irmão, você consegue ver um espírito? Não, e o demônio é um anjo caído, ele é um espírito. Então João está usando desse simbolismo aqui para falar que o tormento não vai ser mais de arma química. Além de ter as armas químicas, as armas biológicas que nós temos no planeta hoje, agora, para completar, milhões de demônios estarão no comando de 4 generais demoníacos ao comando do rei Abaddon, o rei do abismo, para atormentar e matar as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. É isso que vai acontecer. Irmão, e se Jesus, presta atenção para mim, e se Jesus está próximo de voltar, tá? Isso aqui pode acontecer a qualquer momento. O homem da iniquidade, o anticristo, que será o rei desses demônios aqui, vai se manifestar como o homem da iniquidade, estou pingando aqui que não tem, vai se manifestar como o homem da iniquidade, certo? E a qualquer momento isso aqui vai acontecer, presta atenção, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da sua boca, mata a terça parte dos homens. Quando nós estamos lendo isso aqui, a gente vai observando isso aqui, eu fiquei impactado no final do texto, do versículo 19 e 20 desse texto aqui, porque presta atenção, se a igreja for realmente ficar na grande tribulação, se ela for ficar, nós vamos presenciar muitas coisas que ainda vão acontecer. Se nós não morremos, né? Se nós formos a geração do arrebatamento, claro. Então nós vamos presenciar um monte de coisa que vai acontecer, segundo o que João está narrando aqui. Então, quando Jesus estava falando sobre arrebatamento da igreja, sobre escatologia, no sermão escatológico, ele liberou uma palavra que todo pós-milenista fica com a pulga atrás da orelha. Ele diz assim, quando o homem voltar, achará o Filho do Homem fé na terra? Então, segundo as descrições de Cristo nos seus sermões, não melhora. Não melhora. Viu? Então, eu acho complicado. Eles têm as interpretações deles, as suas bases históricas, as suas bases escatológicas, tem que ser respeitado. A gente precisa entender o que é que eles pensam também, mas eu estou defendendo a minha. Mas eu acho complicado nós olharmos para cá, porque presta atenção. As trombetas vão sendo tocadas e não vai melhorando. Os selos vão sendo abertos, Tiago, e não vai melhorando. As taças serão derramadas e não vai melhorando. Porque, tipo assim, parece que quando a 7ª trombeta, a última, no capítulo 11, é a pior de todas, que é o terceiro ai. Então, na 5ª, por exemplo, na primeira, tocou no verde, na segunda, tocou no mar, na terceira, tocou nas águas doces, na 4ª, tocou nos planetas, nas estrelas, no sol. Tá bom, Deus? Ele falou, não, peraí, não tá bom ainda. Solta os demônios, 5ª. Aí soltou, abriu o abismo, saiu a galera. Saiu Abaddon, não tá bom, solta mais 4 demônios. Meu irmão. E os 4, deixa eles virem com toda a galera. Irmão, serão soltos 200 milhões de bichinhos. Você lembra do brinquedinho? De um brinquedinho, quem era da minha idade vai lembrar. Do brinquedinho que a gente levava para a escola, que era Tamaguchi, o nome dele. Que era um brinquedinho japonês. Quem teve esse brinquedo? Levanta a mão aí. Isso, olha aí. O pessoal que é da minha geração teve. O Tamaguchi, você tinha que alimentar ele da comida, senão ele morria. Era um brinquedinho assim, digital, que foi febre aqui no Brasil. Serão soltos 200 milhões de Tamaguchi. $200 milhões de demônios. Como eu disse, não terá, presta atenção para mim, irmão, por favor, não terá mais a ação inibidora da ação do mal. Não terá mais essa ação. Deus vai deixar a mercê dos demônios por algum tempo. É por isso que eu não concordo que o cavalo branco seja o anticristo, porque o anticristo não tem força e poder totalmente, ele tem poder por um certo tempo. E aquele cavaleiro tem poder para sempre, então aquele lá é o evangelho triunfante. Viu? Então o que acontece?
Quando o anticristo terá poder por um período de tempo, estará ao seu comando o rei do abismo, o anticristo, Satanás, os demônios, principados, potestade. Presta atenção. O que é que nós temos de anjos? Querubins. Tem demônio que é querubim também, porque anjo é demônio, irmão. Demônio é anjo. É a mesma coisa, só que foram para o outro lado. Então tem querubim do outro lado, tem serafim do outro lado. Não sabemos se tem arcanjo do outro lado, não sabemos. Só que Deus está dizendo aqui, olha, desse mundo espiritual a gente sabe muito pouca coisa. O que mais tem é que as pessoas deduzem e inventam. Ah, porque anjo tal, ah, porque não, está aqui. É Abaddon ou Apolion. Mais 4 demônios lá no Eufrates. Mais 200 milhões com ele. Meu irmão, vão lá. E procure quem não tem um selo de Deus. Aí a terra sofrerá. E João fala que sai enxofre da boca. Sai fumaça da boca desses demônios. Sai fogo da boca deles. E mata a terça parte dos habitantes da terra. Nós não sabemos de que forma isso vai acontecer. Mas está bem claro aqui no texto. Que ainda irão acontecer coisas piores. E impressionante como agora, por exemplo, essa visão aqui, ela ganhou muita força no mundo após as 2 guerras mundiais. Viu? Após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, essa visão ganhou muita força. Por quê? Não é que ela é uma visão pessimista para quem não tem um selo. Para quem não tem um selo, realmente não queira estar na pele disso aqui. Só que, para quem é selado por Deus, Páscoa, passa por cima, o Espírito não toca, o mal não pega, o flagelo não alcança. Viu? Quem está selado vai ser guardado. Essa é a promessa bíblica para quem tem essa segurança de crer nisso aqui dessa forma. Agora, uma coisa eu garanto para os irmãos: fácil não vai ser. Você já parou para pensar? Que bicho é esse que te dá uma ferrada e tu fica 5 meses sentindo dor? João está tentando falar o seguinte: durante 5 meses a humanidade não terá paz. Vamos para cá, tá? Olhando para as histórias bíblicas, eu até disse isso na terça-feira passada, Rafael. Olhando para os contextos bíblicos, só bíblicos de história, de guerra, a gente vê que o povo de Israel passou em exílios não foi brincadeira. Os persas eram terríveis. Pesquise sobre os persas para vocês verem o que eles faziam com os judeus, com os hebreus. Os babilônios, terríveis. Os romanos, meu irmão, faziam de crente estaca para iluminar suas cidades. Jogavam crentes no Coliseu. Só que João está dizendo, João está dizendo, o que vem é pior. Agora, irmão, o que é mais impressionante, pasme os senhores. Coloca para mim, que é o capítulo 9, versículo de número 20. Pasme os senhores. Depois de verem tudo isso, olha o que diz esse texto. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Está provado nesse texto aqui. Isso aqui é uma dor de cabeça para um arminiano. Está provado nesse texto bíblico que o homem é incapaz, por si só, de se arrepender. Por quê, pastor? Porque eles contemplarão tudo isso que eu acabei de falar. Mas eles não quererão Cristo, não se arrependerão, não deixarão suas práticas e continuarão praticando os seus males. Leia o versículo de número 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição. Escute isso aqui. Olha isso. Meu Deus. Não se arrependeram. De jeito nenhum. Não abandonaram suas idolatrias no verso 20 e não abandonaram no 21 seus assassínios, feitiçarias e prostituição. Agora preste atenção. Essa foi a missão que Deus deu à igreja. Nós, igreja, estamos no meio de tudo isso. E de uma certa forma, mesmo que indiretamente, os males causados aqui nos afligem. Sim ou não? Sim. Nós não somos... presta atenção, entenda.
Nós seremos isentos dos flagelos. Esses demônios não farão com os crentes salvos, selados, aquilo que farão com os crentes que têm a marca da besta. Eles não sofrerão esses martírios. Só que preste atenção. Nós, a igreja, estamos em meio a tudo isso com uma missão. Pastor Narciso, mas quem ouvirá? Quem deixará suas práticas? Quem deixará? Quem? Irmão, aí que tal? Não é para todos. A missão da igreja é para chamar quem? É para chamar quem, irmão? Os eleitos do Senhor ouvirão essa mensagem. Preste atenção. Os flagelos dos demônios não converte, mas o evangelho converte. Você está entendendo? Deus nos deixou no meio do fogo. A missão da igreja é levar justamente a paz e a mensagem para um povo que vai ouvir, não para todos, mas para o povo de Deus. Deus vai livrar o seu povo através da missão da igreja. Escute, estou terminando. Aí vai ter o interlúdio. Isso é tão importante, essa missão, que quando chega no capítulo de número 10 até o 11, do 1 ao 14, ele vai falar do livrinho, da medição do templo e das 2 testemunhas. Isso vai mostrar uma coisa para a igreja, que a missão da igreja na terra é pregar esperança. E o que é esperança, pastor? É o evangelho. O evangelho é a única forma, agora sim, exclusivismo total. O evangelho é o único meio de um ser humano, viu? De um ser humano, não tem espírito aqui agora nesse momento, não tem submundo, quem morreu já está esperando o juízo, é para quem está vivo. A única forma de um ser humano ser isento do toque dessa trombeta é se ele ouvir o evangelho da verdade. Você consegue entender isso, irmão? E olha que coisa tremenda. Deus poderia deixar o evangelho e ele poderia deixar ao homem uma certa participação, dizendo assim, olha, vocês poderão, com uma coparticipação sinergista de vocês, cooperarem para vocês serem salvos. Só que a salvação é uma mão una, é uma mão ímpar, é uma ação só de Deus. Você prega o evangelho, quem foi escolhido por Deus desde a fundação do mundo para ser salvo vai responder sim a esse evangelho. Quem não foi, terá o coração endurecido. Ah, pastor, isso não é injusto? É injusto mandar pecador para o inferno? Porque todos, e destituído, Deus só está cumprindo o papel dele. O salário do pecado é a missão da igreja é levar a esperança. É por isso que o calvinista precisa evangelizar. Porque o meio que Deus chama as pessoas é através da pregação da sua palavra. Então a igreja quer que o mundo viva melhor, presta atenção. Interessante, presta atenção. Olha como é lindo isso aqui. Quando as trombetas estão sendo tocadas, todas, eu estou no horário, tá, irmão? Quando as trombetas estão sendo tocadas todas, olha como Deus joga com o mundo. Deus soberano, soberania total. Só fala se você dá glória a essa. Isso, soberania total de Deus. Olha como é que ele joga com o mundo. Ao mesmo tempo que o mundo aflige a igreja, o Senhor fala assim, se vocês afligirem a igreja, eu aflijo vocês. Irmão, tu não deu glória? Deus fala para o mundo, se vocês afligirem a igreja, por quê? Porque o mundo só tem paz por causa da igreja. Você entende isso? O mundo só tem paz por causa da igreja de Cristo que está aqui. Irmão, que contentamento Deus, o Pai, teria de olhar para esse mundo sem o sangue do seu filho, nos seus filhos eleitos na igreja? Que contentamento ele teria? Já tinha dado game over há muito tempo. Aí olha o que Deus faz. O povo se levanta contra a igreja porque o povo não quer ouvir a mensagem da igreja. Aí bate de novo. O camarada não quer ser salvo. Se você tem livre-arbítrio, é para ir para o inferno. A sua escolha sempre será má. Sempre será não querer Deus. Sempre será não querer a mensagem. Entenda isso, irmão.
Aí Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele vai escolher pessoas e vai abrir o coração dessas pessoas. O salmista declarou nos seus salmos, nos seus cânticos, dizendo: o coração do homem é como um riacho na mão de Deus. Ele muda o seu curso para onde Ele quer. Ei, Moisés, eu endureci o coração de Faraó. Irmão, na primeira praga, já era para o povo sair. Aí Deus falou: não, Faraó, não é tua vontade, é a minha. Oh, glória. Aleluia. E essa mensagem de esperança está onde? Está com você. Está conosco. Entendemos essa missão da igreja. Aí olha, aí o mundo vem. Vamos para cima da igreja, vamos. Aí Deus fala: Aí Deus mexe em tudo, irmão. Mexe na natureza, mexe na política, mexe na geografia. Presta atenção. O mundo não está de ponta cabeça, sim ou não? Mas você está de pé. Você está vendo isso? Oh, coisa linda isso, né? Falar e viver. Coisa linda isso. O mundo está de ponta cabeça, mas você está guardado. O que é isso, pastor? É um Deus que está mostrando. Agora presta atenção. A gente precisa entender isso. Criou-se no nosso meio uma teoria antibíblica. Eu chamo de antibíblica porque não tem base bíblica. Criou-se no nosso meio uma teoria que a igreja não vai sofrer, que o crente não vai passar por dificuldade. Irmãos, que Bíblia nós estamos lendo? Olhe para cá. Pegue o século I, o século II, o século III da nossa história. Sabe como era que os crentes eram considerados crentes? Só quando eles morriam pelo Evangelho. Olha isso. Hoje é considerado crente quem está bem, tem uma grana no bolso, né? É um evangelho mesmo muito distante das escrituras sagradas isso. Mas os crentes do primeiro século eram considerados crente. Olha, aquele ali era o cara, morreu queimado dando glória. Olha só, irmão. Então está aqui, irmão, está na história da igreja. Tem algumas pessoas, não são todos, que Deus separou para serem mártires. Pessoas que Ele separou para morrerem pela causa chamada evangelho. Agora olha que coisa linda. Quando um mártir morre, quando uma semente é plantada, o que acontece? Ela frutifica. Toda vez que um mártir morre, vá lá para a janela dos 1040. Faça lá uma pesquisa lá na internet. Islamismo e cristianismo nos países muçulmanos. Você vai entender. Toda vez que um mártir morre, o evangelho cresce. Toda vez que um crente morre, o evangelho multiplica. Deus quis trabalhar assim. Agora presta atenção, outra coisa. Irmão, pastor Narciso, nós não gostamos de sofrer. Quem gosta de sofrer aqui, levante a mão. Ninguém gosta de sofrer. Não é verdade? Nós queremos estar bem, felizes. E outra, nós gostamos daqui. Mas quer saber uma coisa? Não sei se Deus vai me provar com isso, Ele pode até me levar, né? Morrer para crente é lucro. Por quê, pastor? Porque se você morrer hoje, você não sofre mais o risco de apostatar. Então, quando o missionário morre, aquilo ali para ele, nós não somos acostumados com perdas. Sim ou não? Principalmente quando é chegado, quando é amigo, quando é parente, quando é filho. Mas isso no mundo espiritual, deixa eu perguntar para você, tem coisa melhor do que você estar com Cristo? Então morrer para o crente não é ruim. Mas a gente não quer morrer. Isso é uma coisa da nossa natureza. Como é explicado isso? Você é feito do pó da terra. Então você é feito da matéria chamada terra. Então você é daqui. Dentro de você tem um espírito. Deus te leva um momento para lá ou não. Depois tu desce para habitar na Nova Jerusalém. Nosso lugar não é no céu, nosso lugar é na terra. A terra será transformada. Apocalipse capítulo de número 21. Amém, irmão? Concluindo. Depois de tudo isso que você escutou, da missão da igreja de levar esperança, de tudo que vai acontecer, hoje, pastor, eu vim para o culto hoje para receber uma palavra de poder. O senhor está falando que vai ser solto 200 milhões de demônios. Irmão, tem parte da Bíblia que a gente prega e é poder. Mas essa aqui é assim. Eu estou explanando um texto para você que está dizendo que as coisas que estão por vir não serão fáceis. E escapa-te pela tua
Nada de mulher de Ló. Não olha para trás. Não olha para trás. Foca o teu olhar para frente. Tu já chegou até aqui. Tu vai olhar para trás para quê? Tu já passou tanta coisa. Tu já sofreu tanta coisa. E Deus te sustentou em todas elas. E se olhar para trás, aí o verbete serve. É sal. Você entendeu? Se olhar para trás, é sal. Não tem jeito. Então, quem colocou a mão no arado, não pode retroceder. Irmãos, se a Bíblia é a verdade, tenha essa palavra como uma palavra de esperança nessa noite. Que o nosso Deus vai nos guardar. Porque a sua palavra é a verdade. Amém? Terça-feira que vem a gente fala do livrinho, da missão. Vamos continuar no capítulo de número 10. Hoje nós terminamos essa trombeta. E a gente queria que parasse já que tá bom já Deus, né? Ele vai piorar mais um pouco, irmão. Ainda vai aparecer o anticristo, ainda vem besta, ainda vem falso profeta. E por aí vai. E a gente vai caminhando, aprendendo a palavra do Senhor. Que o nome dele vai ser glorificado. Curve sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós queremos te louvar por esse momento de comunhão contigo. Nós louvamos o teu santo nome porque o Senhor é fiel e a tua misericórdia dura para sempre. Nos guarda. Nós não sabemos, Senhor, o dia de amanhã, mas tu sabes. Da mesma forma que o Senhor guardou o teu povo em todos os tempos, em todas as épocas, guarda a tua igreja. Nos livra de todo mal. Se for para passarmos, passa conosco, Senhor, porque o Senhor é grande, é poderoso. Não deixe que a nossa fé retroceda. Nós estamos presenciando, Senhor, na história da igreja, entre a tua vinda, vida e ida e volta. Nós estamos olhando e vendo com os nossos próprios olhos que a tua palavra é a verdade. Nós vemos o cumprimento da tua palavra, Senhor, todos os dias. Isso, Senhor, é uma prova cabal que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus, o mundo não crê nesse livro aqui. O mundo não crê nas profecias desse livro. Mas nós cremos, Senhor. Nós colocamos a nossa fé na tua palavra. A fé que salva. A fé que restaura, Senhor. Nós cremos em cada palavra, Senhor, do teu livro sagrado. Cremos que ela é palavra para a nossa vida. Nos leva, Senhor, nos guarda em segurança, nos protege, nos livra de todo mal. Senhor amado, eu creio que nós estaremos, Senhor, contigo, participando das bodas do Cordeiro, e o teu nome será glorificado. Nos ajuda a vencer. Não permita que o nosso pé tropece em pedra alguma. Não permita, Senhor, que os nossos olhos possam se desviar do teu alvo e que o teu nome seja glorificado. Eu termino a minha oração orando pela tua igreja. E eu te peço, Senhor, aqui tem pessoas que têm parentes, filhos, que estão fora do aprisco. Traz de volta, Senhor, seus filhos, seus amigos, pessoas que há muito tempo não vêm na tua casa, que não oram, que não comungam mais do teu corpo. Traz, Senhor, tira do vício, das drogas, do álcool, liberta para a glória do teu nome. Nessa noite, que a nossa oração possa ser ouvida. No capítulo de número 8, João viu uma taça sendo levada diante de ti. Era a oração dos santos, Senhor, que estavam pedindo. E hoje a tua igreja, ela está fazendo incenso nessa noite. Ela está pedindo paz, paz na Ucrânia, paz na Europa, paz para aquelas famílias que estão no meio daquele fogo cruzado, crianças que estão morrendo, inocentes, Senhor. Tu escutas a oração, Senhor. Tu escutas, Senhor, a oração. Olha por essa nação. Está difícil a cada dia mais viver nesse país. Em todas as áreas, Senhor, as pessoas têm sofrido. Mas o Senhor é o dono de tudo. Muito obrigado. Nos guarda, nos livra de todo mal. Assim nós te pedimos e que todos nessa noite possam dizer amém. Vamos orar, já oramos, né? Vamos dar os nossos anúncios, vamos encerrar o nosso culto.
Quinta-feira nós temos culto interfamiliar, lá no conjunto de Sancler Passarinho, quadra K, número 20, casa da irmã Késia. Kécia, é isso? 19h30. Sexta-feira nós temos culto dos jovens aqui na casa. Sábado nós temos círculo de oração, 17 horas. Domingo, 7h30, nossa consagração. E às 8 horas da manhã, o nosso simulado de escola bíblica dominical para todos estarem presentes. Culto da família às 18 horas, está aqui, ó. Uma arte bacaninha aí, escola bíblica dominical, simulado, só filé, os alunos testarem seus conhecimentos. Domingo agora foi dado uma revisão geral de todas as disciplinas, tá, que nós trabalhamos nesses 3 meses, e nós vamos estar encerrando o nosso trimestre aí. 18 horas o culto da família e culto de crianças dia 30/3 e dia 25, aí ó, o slogan, culto das crianças, dia 30/3, 19h30, vai dar uma quarta-feira. Dia 25, pode colocar lá do pastor Joel, estará conosco o pastor Joel. Tem uma arte dele aí? Não? Estará aqui no culto dos jovens o pastor Joel, dia 25, ministrando, está aí, ó. Sexta-feira, 19h30, estará nos trazendo uma palavra. Esse jovem é um grande pregador da palavra do Senhor. Nessa sexta agora é pregador internacional. O diácono Sérgio Melo estará ministrando uma palavra nos nossos corações. E dia 25, nosso pastor Joel estará ministrando a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, viu? É bom dormir e saber que esses demônios não vão pegar a gente, né, irmão? Oh, glória. Você de casa, Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal e que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, leva-nos em paz e segurança. Muito obrigado. Te louvamos, te agradecemos por tudo, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Continua nos abençoando, nos dando vitória, nos ajudando, nos ensinando a fazer a tua vontade. Nos ensina a viver diante do teu altar em oração. Assim nós te agradecemos e te pedimos. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do amigo Espírito Santo, seja com todo Israel, com toda a igreja, que a igreja do Senhor possa dizer amém. Bora bater um parabéns para o Francinei? Vem cá, Francinei. Rapidinho. Vamos lá. Bora, rapaz. Não te faz difícil, não. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Estenda a sua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Tenha muita saúde, muitas felicidades. E para o Francinei é o quê? É Bíblia. E ora. E ora. Jejua. Jejua. Vigília, 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 até Jesus voltar. Estenda sua mão para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Deus, aqui está teu filho. Nós te agradecemos pela vida do nosso irmão. Está comemorando mais uma primavera e nós estamos felizes por ter comunhão com ele, por ele ser bênção nessa casa, na nossa vida. Abençoa o teu filho, dá vitória e que essa data se repita por muitos e muitos e muitos anos, se o Senhor assim permitir e não voltar. Em nome de Jesus nós abençoamos ele para a glória do teu nome e que todos possam dizer amém. Está encerrado o nosso culto, parabéns. Deus abençoe a todos, em nome de